Em Osasco, uma cidade na região metropolitana de São Paulo, a vida cotidiana se desenrola em um ritmo acelerado. As ruas estão sempre cheias de pessoas, e o comércio, com suas inúmeras lojas, nunca parece dormir. No entanto, no limite da cidade, onde as luzes brilhantes dão lugar a ruas mais tranquilas e áreas residenciais, encontra-se um lugar esquecido pelo tempo e evitado pelos moradores. A casa abandonada da família Almeida. Esta casa, outrora um lar caloroso e acolhedor, agora jaz em ruínas, consumida por trepadeiras e cercada por um jardim selvagem. Os muros descascados e as janelas quebradas contam histórias de um passado distante, e o portão enferrujado range ao sabor do vento, como se lamentasse os dias de glória que nunca mais voltarão. A lenda da casa começou com o desaparecimento trágico de Milena, a filha mais nova da família Almeida. Milena era conhecida por sua risada contagiante e sua imaginação vivaz. As crianças do bairro a adoravam, e os adultos a viam como um raio de sol em dias nublados. Mas, em uma noite tempestuosa, essa luz se apagou abruptamente. A casa dos Almeida, localizada numa rua pouco frequentada, era conhecida por todos em Osasco. As crianças evitavam passar perto e os adultos cruzavam a rua para não terem de encarar a fachada sombria. Apesar de seu estado de abandono, a casa mantinha uma aura de nobreza desgastada, como um monumento a uma tragédia esquecida. Os moradores mais antigos da cidade lembravam-se dos Almeida com carinho. Eles eram vistos como uma família exemplar, uma representação viva do sonho de uma vida feliz e próspera. A casa, com sua varanda ampla e jardim bem cuidado, era o centro de muitas festividades e reuniões comunitárias. Mas após o desaparecimento de Milena, tudo mudou. A família Almeida era bem conhecida em Osasco. O pai, Roberto, era um comerciante local respeitado, e a mãe, Clara, uma professora amada por seus alunos. Eles tinham 2 filhos, Lucas, o mais velho, e a pequena Milena. Milena era a alegria da casa. Seu quarto, no andar superior, estava sempre cheio de brinquedos e desenhos que ela adorava fazer. Era uma criança curiosa, sempre explorando os cantos da casa e do jardim, muitas vezes acompanhada de seu gato, Mocotó. Na noite de seu desaparecimento, uma tempestade feroz atingiu Osasco. Raios cortavam o céu e o vento uivava, como se prenunciasse algo terrível. Milena foi colocada na cama mais cedo, enquanto a tempestade rugia lá fora. Quando Clara foi verificar Milena mais tarde, ela encontrou o quarto vazio. A janela estava aberta, as cortinas esvoaçando com o vento, e Milena tinha desaparecido. A busca por Milena mobilizou toda a cidade. Moradores, policiais e voluntários vasculharam cada canto de Osasco, mas não encontraram nenhum sinal da menina. Com o passar dos dias, a esperança diminuiu e um véu de tristeza cobriu a família Almeida. Milena era conhecida por sua imaginação fértil. Seu quarto era um reflexo de sua mente criativa, com paredes cobertas de desenhos e pinturas. O gato da família, Mocotó, era seu fiel companheiro em aventuras imaginárias pelo jardim e pela casa. Na noite de seu desaparecimento, a tempestade que atingiu Osasco foi uma das mais violentas já registradas. As árvores balançavam violentamente e os relâmpagos iluminavam o céu com uma frequência assustadora. A família se recolheu mais cedo, tentando encontrar algum conforto em meio ao caos da natureza. Quando Clara, a mãe, subiu para dar boa noite a Milena, ela encontrou o quarto vazio e a janela aberta, batendo com o vento. O desespero tomou conta dela, e em pouco tempo a casa se encheu com o som de gritos e prantos. Após o desaparecimento de Milena, a casa que uma vez irradiava alegria e calor, tornou-se um local de tristeza e desolação. Roberto e Clara, consumidos pela dor, pouco a pouco se afastaram da vida social da cidade. Lucas, que amava profundamente sua irmã, caiu em um silêncio sombrio. Sem Milena, a casa parecia ter perdido sua alma. Com o tempo, a família decidiu deixar Osasco. A casa foi abandonada e suas memórias,
trancadas dentro das paredes desgastadas. Anos de negligência transformaram o local em um cenário de ruína, alimentando rumores e lendas urbanas entre os habitantes da cidade. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Milena, a casa dos Almeida, que uma vez vibrava com risadas e alegria, tornou-se um local sombrio. Roberto perdeu o interesse em seu comércio e Clara se afastou de suas responsabilidades na escola. Lucas, o irmão mais velho, passava horas no quarto de Milena, como se esperasse que ela voltasse a qualquer momento. Com o tempo, os Almeida se tornaram figuras fantasmagóricas na própria casa. Vizinhos falavam de vê-los vagando pelos cômodos à noite, como se estivessem perdidos em seu próprio lar. Eventualmente, sem que ninguém soubesse ao certo quando, eles deixaram a casa e a cidade, deixando para trás um monumento à sua dor. Com o passar dos anos, a casa dos Almeida se transformou em uma lenda em Osasco. Contos sobre aparições fantasmagóricas e sons inexplicáveis se espalharam. Alguns moradores mais antigos falavam de ver uma figura infantil nas janelas, enquanto outros juravam ouvir uma caixinha de música tocando no meio da noite. Entre os jovens, a casa era tanto um desafio quanto um mistério. Desafios e apostas eram feitos sobre quem teria coragem de se aproximar da casa à noite. Histórias de grupos que tentaram entrar e saíram aterrorizados apenas alimentavam a curiosidade e o medo. Um fenômeno particularmente intrigante relatado por muitos era o do balanço no jardim da casa. Mesmo em noites sem vento, ele parecia se mover sozinho, como se alguém invisível estivesse ali, balançando em silêncio. As histórias sobre a casa se multiplicaram ao longo dos anos. Alguns falavam de ver luzes piscando nas janelas durante a noite, apesar de não haver eletricidade no local. Outros relatavam ouvir vozes sussurrantes e risadas infantis vindas da casa em noites tranquilas. Era comum que adolescentes desafiassem uns aos outros a se aproximar da casa, especialmente em noites de lua cheia. Muitos voltavam com histórias de sustos e sons estranhos, alimentando a lenda urbana que a casa se tornou. Foi nesse ambiente de mistério e desafio que um grupo de 5 amigos decidiu explorar a casa. Eles eram jovens curiosos e destemidos, buscando uma aventura para quebrar a monotonia dos dias. O grupo era liderado por João, conhecido por sua coragem e espírito aventureiro. Com ele estavam Ana, a mais cética do grupo, Carlos, sempre pronto para uma brincadeira, Luísa, interessada no paranormal, e Rafael, o mais quieto e pensativo. Eles planejaram a aventura com detalhes. Decidiram ir em uma noite de lua cheia, levando lanternas, câmeras e, a contragosto, alguns amuletos que Luísa insistiu em trazer. O objetivo era explorar a casa, registrar o que pudessem e, quem sabe, desvendar o mistério de Milena. O grupo de jovens que decidiu explorar a casa estava determinado a descobrir a verdade por trás das lendas. Eles se armaram com lanternas, câmeras e, por insistência de Luísa, alguns objetos que ela acreditava proteger contra espíritos. O plano era simples: entrar na casa, explorar o máximo possível e sair antes da meia-noite. Chegando à casa, eles encontraram a porta da frente entreaberta, como se os esperasse. Eles entraram lentamente, as lanternas iluminando o caminho. A poeira cobria tudo e móveis antigos pareciam congelados no tempo. O silêncio era quase palpável, apenas quebrado pelos passos cautelosos do grupo. A noite escolhida chegou, clara e fria. O grupo se aproximou da casa com uma mistura de excitação e ansiedade. A primeira vista da casa sob a luz da lua era suficiente para fazer o coração de qualquer um bater mais rápido. Eles entraram, a porta rangendo sob seus toques. Inicialmente, tudo parecia como esperado. Uma casa velha e empoeirada, com móveis cobertos por lençóis e teias de aranha adornando os cantos. Mas, conforme exploravam, coisas estranhas começaram a acontecer. Portas que se fechavam sozinhas, sombras que pareciam se mover e, o mais perturbador, o som suave de uma caixinha de música que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Quando chegaram ao andar superior, o clima mudou. Uma sensação de frio e um silêncio opressor os cercava. O grupo encontrou o quarto de Milena, incrivelmente preservado,
como se ainda estivesse à espera de seu retorno. Brinquedos espalhados pelo chão e, no centro, o balanço que se movia lentamente. A tensão aumentou quando ouviram um riso infantil, seguido por passos apressados no corredor. O medo tomou conta do grupo e a decisão unânime foi de fugir. À medida que exploravam, o grupo sentiu uma mudança sutil na atmosfera. O ar tornou-se mais frio e sons inexplicáveis começaram a surgir. Uma sensação de tristeza e perda inundou o grupo. O grupo, tomado pelo medo, decidiu sair imediatamente. Mas, à medida que se moviam em direção à saída, a casa parecia viva, com portas batendo e sombras dançando nas paredes. A fuga foi caótica. Eles correram pela casa, ouvindo sons que pareciam persegui-los. Ao saírem, ofegantes e assustados, prometeram nunca mais voltar. No dia seguinte, algo peculiar foi encontrado na porta da casa. Uma pequena boneca de porcelana que Milena adorava. Eles compartilharam suas histórias, mas muitos em Osasco preferiram não acreditar, atribuindo os eventos à imaginação fértil dos adolescentes. A fuga foi uma corrida desesperada. Ao finalmente saírem, eles se jogaram no chão, ofegantes e aterrorizados. A experiência deixou um impacto profundo neles e, embora tentassem compartilhar o que vivenciaram, poucos acreditaram. No dia seguinte, a descoberta da boneca de Milena na entrada da casa adicionou um novo capítulo à lenda. A boneca, com seus olhos de porcelana e sorriso pálido, parecia guardar os segredos da casa. Hoje, a casa dos Almeida permanece de pé, um lembrete constante do mistério não resolvido. Alguns dizem que, em noites de lua cheia, a casa desperta e os sons de uma caixinha de música e risos infantis podem ser ouvidos, ecoando através das ruas vazias, convidando os corajosos ou tolos a descobrir seus segredos. Na imensidão das noites de Osasco, a casa dos Almeida continua a ser um enigma. As histórias que emanam de suas paredes desgastadas são agora parte inseparável do tecido urbano da cidade. A casa, com suas janelas quebradas e portas que rangem ao vento, é mais do que um simples edifício abandonado. Tornou-se um símbolo da curiosidade humana, do medo do desconhecido e da eterna busca por respostas. O desaparecimento de Milena Almeida e as experiências vividas pelos jovens aventureiros alimentaram não apenas lendas, mas também um senso de comunidade em torno do mistério. Em cada esquina de Osasco, em cada conversa casual, a casa é mencionada, e o que aconteceu a Milena é questionado. O mistério de sua ausência e os fenômenos inexplicáveis na casa abandonada provocam tanto medo quanto fascinação. Talvez a verdade sobre o desaparecimento de Milena nunca seja descoberta. Talvez a casa dos Almeida continue a ser um mistério insondável, um local de segredos ocultos e histórias não contadas. Mas uma coisa é certa: enquanto a casa permanecer, a lembrança de Milena e os ecos de sua risada continuarão a viver nas memórias e nas histórias de Osasco, um lembrete constante de que alguns mistérios permanecem eternamente sem resposta, guardados silenciosamente por paredes que testemunharam mais do que jamais poderão contar.